Fluminense. Fluminense. Tropa do Fluminense. A gente sabe disso. E eu acho que tem poucos técnicos hoje que têm um senso de humanidade, né, uma sensibilidade para lidar com o lado humano do jogador. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que eu queria acrescentar. Além das conquistas, do título, de ser um cara que já encantou a gente dentro de campo, eu acho que é um cara que a gente tem que destacar esse lado fora de campo dele também, que é fenomenal, assim. É muito foda. Enfim, eu acho que é isso. E de resto... Fala. Eu assino embaixo aí essa parte. Eu acho que realmente é um cara muito fora da curva, no meio desse meio medíocre que é o futebol brasileiro, né, de ideias e pensamentos. O que ele passa para a gente, de falar que é uma máquina de moer gente, e é mesmo, né? Não que as nossas profissões também não sejam, né? Mas o futebol, pela exposição e tal, eles também são muito mais bem remunerados para aceitar esse tipo, para conseguir uma contrapartida, né, para essa máquina de moer gente. São mais bem remunerados do que bancários, professores e advogados, por exemplo. Mas é isso, um cara muito foda. A gente foi Fluminense e jornalistas também. Fluminense e São Paulo no passado, naquela pior atuação da história do Fluminense desde 1902, que o mapa de calor era só dentro da nossa pequena... Esse ano já teve algumas atuações que já superaram, né, Edu? Não, teve não. Aí você viu os jogadores do São Paulo, antes do jogo e no intervalo, atravessarem o campo para cumprimentar o cara, né? Porque ele tinha passado por lá há pouco tempo. Então, é realmente uma relação muito diferente, né? Mas é isso, assim, vida que segue. Vamos daqui a pouco partir para a discussão aí das possibilidades de substituição, mas que ele seja feliz aí. Parece que o Petralha já está... Petralha que é o oposto do Petralha, né? É só o nome. Já está sondando ele aí para voltar pro Patético, que o Cuca acabou de fazer outra cuquice e abandonar o barco no meio do trabalho. Mas é isso. Vida que segue. Obrigado, Fernando Diniz. Estará para sempre nos nossos corações, mas estava na hora de sair mesmo, porque a Série B é muito mais triste do que a demissão de um treinador. Cara, assim, eu senti muito o dia de hoje, assim, foi muito estranho para mim, porque assim, parece que é uma coisa assim, de uma relação de 2 anos que acabou, né? E de fato foi um pouquinho. Mas assim, eu já estava muito favorável à demissão dele. E cara, você vê, acho que chega um momento, primeiro assim, eu acho que ninguém até hoje conseguiu dar uma explicação lógica, vamos dizer assim, por que o time caiu tanto do ano passado para cá. Lá no início do ano, você ainda tinha uma questão assim de que o time voltou a treinar tarde e tal, 3 semanas depois dos outros, só que depois, assim, essa coisa ela vai se perdendo, porque o time vai entrando em forma, vai entrando no ano e continua jogando muito mal. Então, assim, acho que tem uma questão aí que o Edu chegou a tocar, o Yoshida, que eu não sei muito bem quem foi, que é o seguinte, assim, me parece que a Libertadores do ano passado, ela exercia sobre os jogadores sobre o elenco inteiro, sobre a torcida também, um peso muito grande. E aí, quando você ganha a Libertadores, esse peso parece que ele se esvai. E do que ele se esvai, a gente tende a entrar numa zona de conforto. Né? Então, não sei se foi, não estou dizendo que foi isso, é só uma hipótese que eu estou levantando para essa queda. Mas uma coisa assim, que para mim chama muita atenção, eu já estava começando a ser favorável à saída dele há umas 2 semanas atrás, que foi a escalação de ontem. Porque a escalação de ontem foi exatamente a mesma escalação que não deu certo, que o Fluminense fez a pior partida dessa temporada contra o mesmo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Foi a mesma escalação. A gente até os primeiros 20 minutos de ontem, para mim, foram surpreendentes. A gente dominou a bola e tal, foi para cima dos caras, né? E depois é que eles começam, de fato, a tomar conta do jogo. Mas foi a mesma escalação. Não é possível que ele não tenha percebido isso, né? Então, por isso que eu fiz a comparação. O escritor que já não consegue mais olhar os erros que estão colocados diante do seu texto, né? De tanto olhar aquele texto várias vezes, né? Então, assim, acho que ele já não conseguia mais perceber isso. E aí, quando ele chega na entrevista coletiva de ontem e fala: precisamos trabalhar mais,
é sinal de que ele já não tinha mais resposta para dar, né? Então, assim, ele não sabia mais por onde ir. Claro que ele ia continuar tentando, ia continuar ali trabalhando, óbvio, né? Mas tentando tirar alguma coisa da cartola. Mas o fato é que ele já não sabia mais o que fazer, né? Isso para mim estava muito claro quando eu vi a escalação de ontem e quando eu vi a entrevista dele, né? Então, assim, quando você não sabe mais o que fazer, por mais que você tenha vontade, né? Talvez fosse até o caso dele mesmo falar, cara, não consigo mais, vou sair e tal. Então, assim, saiu na hora certa. Como uma relação de um casal saiu naquele momento em que todos os dois sabem que não dá mais para continuar, né? E se continuar com eles dois vão continuar se machucando, né? Então, mas fica a questão, qual é o problema do Fluminense hoje, que a gente não consegue entender ainda qual é. Eu acho que tem um problema de montagem desse elenco muito forte, né? A gente perde para ontem 2 jogadores importantíssimos, que foram Arias, que está convocado, e o Marquinhos, que são jogadores de velocidade. O Keno não vem jogando bem, né? Então a gente perdeu velocidade, perdeu tudo, mas ao mesmo tempo ele continuava marcando lá atrás sem ter um contra-ataque amarrado, entendeu? Então ele já não conseguia mais dar resposta, né? Então acho que chegou o momento agora. Foi muito triste, assim, triste mesmo. Cara, as pessoas falam o que elas querem, sabe? Assim, eu não vou aqui ficar controlando afeto de ninguém. Tem gente que odeia o cara e tudo bem, sabe? Acho que faz parte, amor e ódio no futebol faz parte, sabe? Mas eu acho que um pouquinho pra frente, assim, algumas pessoas que eu tô vendo nas redes sociais falarem, a forma como estão falando, assim, acho que talvez dali pra frente as pessoas repensem, vejam o que foi o Diniz, a importância dele pra gente, por mais que se discorde. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas que discordavam do Diniz. Quando começa aquele debate Diniz, anti-Diniz e tal, eu falava, cara, eu não sou nem 8, eu sou nem 80, eu não sou nem dinizista, apesar de estar com a camisa aqui do dinizismo, e nem sou anti-Diniz, né? Então, assim, é um treinador que ele tem seus defeitos e tem suas virtudes, como qualquer outro treinador, como qualquer outra pessoa na sua profissão, né? E que bom que as virtudes deles, a gente pôde aproveitar elas durante 2 anos aí, né? E ganhamos 3 títulos aí importantíssimos para a nossa história. Fluminense, Tropa do Fluminense.